Este é um canal de ciências e divulgação científica, com um toque de humor. Aqui, vou falar sobre ciências e matemática, mas com algumas brincadeiras típicas da época da escola. É coisa da vida mesmo. Eu vou foder a Terra! Isso mesmo, é isso que você ganha. Meu super laser de mijo. Exceto que eu não vou mijar na Terra, eu vou mais longe. Eu vou mijar na Lua! Você gostou disso, Lula? Eu mijei na Lua. Faz o L agora! Você tem 23 horas antes que os perdigotos de mijo atinjam a Terra. Agora saiam da porra da minha frente. Agora deu caralho mesmo, viu? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Universo na Lousa, o canal onde a gente destrincha os conteúdos, as equações, as fórmulas, os teoremas, tudo. Minha avó dizia, menino, você vai ver. E no vídeo de hoje, nós vamos destrinchar um conteúdo de biologia. Então nós vamos destrinchar o reino protista. O que é o reino protista? Então, sem mais demoras, vamos ao conteúdo. O reino protista é um dos reinos da natureza que abrangem todos os organismos catalogados. Então são vários reinos, o reino protista é um deles. O que vem a ser o reino protista? O reino protista é o reino no qual estão inseridos as algas e os protozoários. Algas e protozoários são organismos semelhantes entre si, com origens iguais entre si, a mesma origem para ambos, só que são linhas que se divergiram em caminhos diferentes. Um formou algo semelhante a plantas e outro algo que continua sendo semelhante a células animais, só que mais simples e menos elaboradas. Então, mas assim, o que vem a ser? O reino protista, ele vai conter uma ampla classe de seres, mas ele pode ser essencialmente duas coisas: heterotrófico e autotrófico. Quando nós dizemos que o reino protista tem organismos heterotróficos, estamos dizendo que são organismos que são capazes, que não são capazes, na verdade, de produzir seu próprio alimento, que no caso seria a glicose. Então ele depende de pegar esse alimento de uma fonte externa, no caso de uma outra forma de vida que produziu esse alimento para que ele possa se alimentar dele. Vagabundo está aqui. Já os autotróficos, eles são sim capazes de produzir seu alimento. A gente vai ver mais para frente que as algas são autotróficas. Tanto as algas pluricelulares quanto as unicelulares. Elas são autotróficas, então elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, assim como as plantas. Podemos simplificar os protistas em três principais grupos, cada um com vários filosofia. Temos os autótrofos unicelulares, os autótrofos pluricelulares e, por fim, os heterótrofos. O grupo dos autótrofos unicelulares é formado por organismos de célula única, capazes de sintetizar carboidratos, como a glicose. Esses organismos são a base de vários ecossistemas. Como exemplos pertencentes a esse grupo, podemos citar as perríceas, formam boa parte do plâncton, são algas unicelulares, possuem um flagelo para se locomover e podem produzir bioluminescência. O excesso desses organismos causa maré vermelha. Outro exemplo são as crisofícias, que também fazem parte do plâncton. Lembrando que todas essas espécies são de ambiente marinho. Já os autótrofos pluricelulares são algas grandes, semelhantes às plantas. Podemos citar as clorofícias, as feofícias e as rodofícias, lembrando que todas possuem mais de um tipo de clorofila em seus cloroplastos. As clorofícias são algas verdes, que podem ser encontradas tanto em ambientes marinhos quanto em água doce. As feofícias são algas pardas. As rodofícias são algas vermelhas. Por fim, podemos falar dos heterótrofos unicelulares, ou protozoários. Boa parte deles são parasitas e vivem em fluidos corporais de outros organismos. O primeiro grupo são os risópodes, são amebas de vida livre que se locomovem por meio de pseudópodes e se alimentam por fagocitose. Algumas espécies são parasitas.
Outro exemplo são os foraminíferos, que possuem uma carapaça de carbonato de cálcio. Com o tempo, o acúmulo dessas carapaças formou imensos depósitos de calcário no fundo do mar. Plantas. E já que falamos os tipos de protistas, vamos falar agora. Esqueci de dizer que os protistas podem ser tanto unicelular quanto pluricelular. No caso dos pluricelulares são as algas maiores. Os unicelulares são as algas pequenas e os protozoários. Vamos lá, o que seria a fisiologia do protista? O fisiologista, primeiro vamos falar da alimentação do protista. No caso do protista unicelular, que é uma única célula, ele se alimenta por digestão intracelular. Então a digestão dele acontece dentro da própria célula. Ele não tem um estômago e um intestino para quebrar as moléculas e dividir, separá-las por sangue, não. Ele mesmo, a própria célula faz isso. A gente vai ver, já vai ver como. Algum problema? Vai ver como. A partícula está lá vagando pelo meio, vamos dizer, no caso a água. Aí o que ele faz? Ele faz uma coisa chamada fagocitose. Fagocitose é um mecanismo celular onde a célula engloba algo que está fora dela. Ela cresce essa membrana plasmática, engloba aquilo e puxa para dentro. Então ela se fecha em torno daquilo e acaba absorvendo aquilo. Essa é a fagocitose. A gente vai ver, qualquer dia a gente vai ver que tem vários tipos de fagocitose, vários tipos de transporte celular. Tem a fagocitose, a endocitose, pinocitose. Então, agora, depois que essa molécula, essa substância já está dentro da célula do protista, do protozoário, o que ele vai fazer é encaminhar ela aos vacúolos digestivos. Os vacúolos digestivos são uma organela presente na célula do protista. Essa organela, ela é como se fosse um pequeno estômago. Então a substância vai para dentro dessa organela e lá dentro as enzimas, que vão ser várias enzimas, tem uma enzima para separar a proteína, uma para separar açúcar, uma para separar a gordura, que são os lipídios. Então as enzimas vão atuar nessa substância, nessa molécula, no caso, vão quebrar ela todinha, separar essas ligações químicas em ligações menores, com vários compostos que vão se separar, e depois vai jogar fora o que restou, e o que foi separado ali de bom, ele vai aproveitar na sua construção de sua célula, que no caso as proteínas e os açúcares. Falando então da digestão, da alimentação do protista. Agora vamos falar do citoplasma. Gente, o que vem a ser o citoplasma do protista? A gente aprendeu lá em biologia celular que a célula tem 3 partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O citoplasma é aquela geleia que fica ali entre a membrana e o núcleo. No citoplasma estão mergulhadas as organelas, né? Também o citoplasma é feito de aloplasma, que é uma mistura de proteínas e água. E lá no citoplasma, que é importante falar do citoplasma dele? Porque como é uma célula, o citoplasma do protista ele é hipotônico. O que vem a ser hipotônico? Hipotônico, ele é quando a concentração de soluto dentro é maior do que a concentração de soluto fora. Nesse caso, vai acontecer, de acordo com a osmose, que a água passa de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. A osmose vai fazer com que a água entre dentro da célula do protozoário, do protista. Quando ela entrar, a célula vai começar a crescer. E ela pode acontecer dela explodir. Mas para evitar que isso aconteça, a natureza deu um jeitinho. Colocou o que a gente chama de vacúolo contrátil. O vacúolo contrátil é uma organela também, digamos assim, que tem na célula ali do protista, que quando a célula está cheia de água, ele vai e começa a bombear essa água para fora, para evitar que a célula acabe estourando ali com aquela água. Então é isso, a água entra por meio hipotônico, ela entra pela osmose, mas o vacúolo contrátil coloca ela para fora, tempos em tempos vai colocando para fora.
Isso porque os protistas, a maior parte deles, eles vivem em um meio aquático, né? Em um meio que tem água e solutos. Então é por isso que isso vai acontecer quase que direto. Isso pode, sem querer, matar o protista, né? Se a gente não... Se ele não tivesse um meio para eliminar essa água. Então, agora vamos falar da reprodução desses carinhas. Eu quero gozar. Reprodução pode ser de dois tipos, assexuada e sexuada. No caso da assexuada, que acontece sem a presença de dois parceiros, a gente vai ter a crisparidade. Crisparidade é quando o protista apenas se divide. Então ele dá origem a dois protistas separados, com material genético dividido. Ou ele pode formar várias divisões entre si, várias divisões, formar partes cada vez menores e dar origem aos esporos. Os esporos vão viajar pelo meio ambiente até encontrar um território propício para se desenvolver e dar origem a um novo protista. Ou ele pode fazer um cisto. O que vem a ser um cisto? Um cisto é uma célula de reprodução. Mas o problema é que essa célula ela é muito mais resistente do que um esporo, ou mais ainda do que uma célula comum. Então o que acontece é que esse cisto vai viajar por vários lugares até parar, e quando ele parar, ele vai poder dar origem a um novo protista ali. Só que o cisto é resistente e não se destrói tão fácil. Isso aqui é um mecanismo de proteção que a alta desenvolveu para esses seres, porque se não fosse isso, seria muito fácil eliminar eles. Isso aqui é para aqueles que existem por mais tempo. Depois teremos a reprodução sexuada, que é a que acontece na presença de parceiros, de dois parceiros. Teremos a conjugação. O que vem a ser a conjugação? A conjugação é quando o protista pega e troca o seu núcleo com outro protista. Lembrando que o protista não tem homem nem mulher, tá? Por isso que diz que a reprodução sexuada e assexuada. No caso da sexuada, vai ter uma diferença, mas eles vão apenas trocar os seus núcleos. Porque é no núcleo que fica o material genético. E aí dá para dar uma diversificação no genoma da espécie. Porque se isso aí é formado por clones, o DNA deles acaba saindo igual. Mas como tem uma reprodução sexual, a gente troca informações de um parceiro para o outro e mistura elas, e aí dá origem a uma nova formação, que é totalmente diferente dos dois, que é a mistura de ambos. E por fim, eles podem formar gametas. Os gametas, nós sabemos o que é um gameta, né? É uma célula reprodutora, é uma célula reprodutiva com metade do genoma, DNA, e eles vão se encontrar e formar outro organismo. Agora, uma coisa importante, vamos falar da locomoção dos protistas. Isso vale para todos eles. Os protistas eles precisam se locomover de um lugar para o outro. Eles precisam se defender de alguma coisa, digamos assim. Mas para ele fazer isso, ele precisa de como se fossem bracinhos que ele teria que ter, mas não são bracinhos. Então ele vai ter ele vai ter essas duas estruturas aqui associadas à sua célula. Pode ser um pseudópodes, que é um cílio, no caso os cílios, e um unidopólides. Eles são semelhantes, mas são diferentes entre eles. O pseudópode, ele é um chicote que se forma pela transformação da membrana plasmática do protista. Então ele é temporário, o pseudópode ele se forma só por um tempinho, depois ele desaparece. Mas muitos deles têm isso também. Já o undolipódes é um flagelinho, são vários pelinhos que ele vai ter ali ao redor de sua célula. E esses pelinhos fazem a locomoção do protista, ele como se ele nadasse pela água, usando esses pelinhos. Eles são importantes. Então, ambos vão se formar quando a actina se junta com microtúbulos de carbono. Então, essa mistura de actina e microtúbulos forma digamos, músculo para movimentar esses pezinhos. Não, eu digo, vocês não são músculos, não diga que eu estou falando que isso tem músculo, não, que está errado. É semelhante.
é uma estrutura que dá movimentação para aquele ser. E ela precisa de dois tipos, né? Mas ambos são essencialmente a actina, que é uma proteína. Quando a gente vê sobre o sistema muscular, a gente vai entender o que é a actina. A actina, geralmente ela está junto com uma coisa chamada miosina. E elas são essenciais para a formação da contração muscular. Mas isso aí eu conto para uma outra aula. E para encerrar, os protistas também incluem as algas. Já vimos aí os tipos de algas no começo do vídeo que eu já falei ali. Mas o que vamos falar agora? Vamos falar da reprodução das algas. A alga pode se reproduzir por dois tipos. Digamos que temos algas unicelulares e algas pluricelulares. Unicelulares são pequenas, como o plâncton, né? E as pluricelulares são maiores, como se fossem plantas mesmo. Então, vamos lá. A sexuada, que é sem a junção de parceiros, acontece pela mitose, que é onde se forma uma célula 2N. É quando uma célula se divide, e ao se dividir ela forma uma célula com um número igual de cromossomos, tá? Se diz 2N. Isso é a mitose. Não confundam com a meiose, que é diferente. Reprodução sexuada, que é quando ela faz uma coisa que a gente chama de ciclo de vida aplodiplombionte. Nesse ciclo de vida é um pouco complicado. Você vai ter uma célula 2N, aplode, que vai passar por meiose, dando origem a esporos, que são metade dos cromossomos, N. Esses cromossomos, esses esporos, eles vão dar origem a um outro organismo que vai continuar produzindo mais esporos. E quando esses esporos se encontrarem com esporos de outras algas que estão ali, que já produziram, vai acontecer a junção dos núcleos desses esporos, que são cada um haploide, juntando vai ficar diploide. Aí, nesse momento que ela ficar diploide, haverá sido formada uma célula 2N, uma célula diploide, que é uma nova alga. E essa nova alga vai fazer a mesma coisa de novo, até ter mais como. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Os tipos, a gente já viu os tipos, né? Autótrofos unicelulares, que são a única célula mas que faz fotossíntese, são as algas simples. Autótrofos pluricelulares são as algas maiores, que são macroscópicas, e fazem fotossíntese também. E os heterotróficos são os protozoários. Os protozoários são os carinhas que normalmente trabalham com o parasitismo. E eles acabam indo parar dentro de outros organismos, se alimentando de seus nutrientes e vivendo em seus fluidos corporais. Que é o caso dos protozoários que causam doenças em humanos, por exemplo. Ou em outros animais. Então acho que o vídeo de hoje era só isso mesmo. Era só para falar sobre o reino protista. Você se engora, que você for gozar, segura as bolas do saco.